Larissa, está nos ouvindo, doutora Larissa? Estamos. Ok. Doutor, o senhor tem 5 minutos para terminar a sua fala. Ok. Posso continuar, Excelência? Pode continuar. Então, superado, né, as questões acerca da legalidade do flagrante, passo a fundamentar, né, o entendimento da defesa acerca da ausência dos pressupostos autorizadores do decreto da prisão preventiva, conforme o artigo 316. Conforme é de conhecimento de todo mundo do mundo do direito, né, de todos os operadores do direito, existem 3 pressupostos que eles são cumulativos, né? Eles não são alternativos, são cumulativos. O fumus commissi delicti, que é os indícios suficientes de autoria, o perigo na liberdade, que é o perigo em liberdades, e a demonstração, que esse terceiro elemento agora é bem recente, é a demonstração da ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, Excelência. Então, o que acontece? Na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, o ilustre juízo, né, o excelentíssimo juízo das custódias, entendeu que não era caso de liberdade provisória ou conversão, né, da prisão preventiva em medidas cautelares, substituição da prisão preventiva em medidas cautelares, em razão dos antecedentes do paciente. Ocorre, métodos julgadores, que, como eu vinha falando antes da interrupção, que o paciente possui alguns antecedentes enquanto menor, que não deveria ser sopesado para essas circunstâncias, assim como possui 2 antecedentes, 2 passagens por tráfico de drogas. Em uma delas, houve absolvição. Na outra delas, houve a condenação de 2 anos, né? Inclusive, essa condenação já tem um lapso temporal de aproximadamente 4 anos, se eu não estou enganado, 3 ou 4 anos dessa condenação. Ocorre que, ainda assim, justificou-se a conversão da prisão preventiva em prisão preventiva na gravidade abstrata por reincidência, né? Por possibilidade de reiteração delitiva. Esse entendimento, métodos julgadores, ele é um entendimento que ele é totalmente contrário ao que vem praticando o STF e o STJ. Né? Quando se entende que há possibilidade, né, de obstar, né, a possibilidade de reiteração delitiva por medidas cautelares, tem sido essa medida que o juízo deveria tomar, em tese, em circunstâncias semelhantes. O que percebe-se é que o crime, né, em tela, no qual está sendo imputado ao meu cliente, ora paciente, ele é um crime sem prática de violência nem grave ameaça, assim como os crimes dos antecedentes anteriores também demonstram isso. O lapso temporal entre a última condenação, o último antecedente do meu cliente e a atual prisão, que ainda espero que vossas excelências, né, corrijam, que no entendimento da defesa é uma prisão ilegal, mas do lapso temporal da última prisão, do último antecedente para a atual prisão, o lapso não indica também que se trata de uma pessoa que tem hábito criminoso corriqueiro, né, com constância, e isso indica, excelentíssimos, que bastaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Esse é o entendimento da defesa. Dessa forma, de forma resumida, né, a defesa veio, através desse remédio constitucional, suplicar a essa Câmara Criminal que aplique, né, o remédio constitucional do habeas corpus para declarar a nulidade do flagrante em razão de prisão posterior ao ato do crime em um lapso temporal muito grande, sem indícios, né, ou evidências de que houve perseguição, né, a declarar a nulidade da prisão em flagrante por existir indícios bastante evidentes que ocorreu tortura, né, e isso, inclusive, né, houve omissão e negligência do juízo de primeiro grau em tomar as medidas cabíveis para apurar a existência ou não, inclusive medidas que foram requeridas pelo Ministério Público.
Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pela nulidade do flagrante, em razão dos motivos que eu relatei aqui, né, eu narrei, então que Vossa Excelências entendam, né, ou possam verificar a razão nos fundamentos da defesa, no entendimento de que medidas cautelares podem ser aplicadas em substituição à prisão preventiva. Esse é o entendimento da defesa e são esses os requerimentos. Com a palavra, a doutora promotora Maria José Marinho da Fonseca, pelo mesmo prazo regimental de 15 minutos. Pois não, Excelência. Excelentíssima Senhora Desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, Desembargadora Silvia Soares de Sá Nóbrega, Desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapinda, que auxilia hoje esta primeira Câmara, nossos cumprimentos. Excelentíssimo senhor doutor defensor público, em nome de quem cumprimento todos os advogados que participam desta sessão. Doutora Larissa Salles Sacramento, coordenadora desta primeira Câmara Criminal, através de quem também cumprimentamos todos os que possibilitam a realização desta sessão. Paciente preso em flagrante, em 9 de outubro, ou 10, como disse, 9 de outubro último, pela prática de furto qualificado previsto no artigo 155, parágrafo 4º, incisos 1 e 4 do Código Penal. Afirma ter sofrido tortura pelos policiais responsáveis pela sua prisão. Ressalte que essas providências já foram determinadas com os devidos encaminhamentos pela autoridade judiciária competente para averiguar, constatar esses fatos narrados pelo paciente. Prisão em flagrante do paciente e mais 2 réus convertidos em preventiva, na audiência de custódia. As alegativas de suposta tortura para invalidar o flagrante não se subsistem diante dos fatos narrados nos autos, e em face da adoção de providência que possibilite a averiguação desses fatos narrados como tortura. Ressalta-se que com a decretação da prisão preventiva, configurando-se novo título judicial, supridas as eventuais nulidades supostamente existentes no auto de prisão em flagrante. Entendemos inadequada as medidas cauteladas pleiteadas pelas suas insuficiências. Todas as preliminares arguídas pela defesa foram devidamente acolhidas e examinadas, julgadas na decisão de folhas 136 a 188, que recebeu a denúncia. Decreto provisional com respaldo em motivação autorizadora da restrição cautelar, fortes e veementes indícios de autoria e materialidade delitivas, com vista ainda ao resguardo da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação penal. Daí porque, sem maiores delongas, entendemos que a prisão deve ser mantida, que a ordem constitucional deve ser denegada. Reiterando, portanto, o parecer do nosso colega que nos antecedeu, de folhas 43 a 51. O Ministério Público opina assim, pelo conhecimento e denegação da ordem constitucional. Muito obrigada, excelências. Obrigada, doutora Maria José. Eu indago da acusação e da defesa se é suficiente a leitura da proposta de ementa. Tudo bem, excelência. Da parte do Ministério Público, sem qualquer objeção. Tem objeção pela defesa também. Ementa, habeas corpus, penal e processual penal, furto qualificado, ilegalidade da prisão em flagrante por suposta ocorrência de violência policial, prisão fundamentada em título diverso, ausência dos requisitos da prisão preventiva, reiteração delitiva, periculosidade do paciente evidenciada, prisão decretada para a garantia da ordem pública, aplicação da súmula 52 do TJCE, impossibilidade de substituição por medidas cautelares, constrangimento legal não configurado, ordem denegada.
Caso em exame, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade da prisão em flagrante em razão de suposta violência policial, bem como a ausência dos requisitos legais que justificariam a decretação da prisão cautelar. Diante disso, requer a concessão da ordem com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. Questão em discussão. Há 3 questões em discussão: ilegalidade da prisão em flagrante por suposta violência policial. 2, ausência de requisitos ensejadores da prisão preventiva. 3, substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. Razões de decidir. Inicialmente, no que confere a alegação de ilegalidade por violência cometida contra o paciente na ocasião do flagrante, decidiu o juiz de primeiro grau pela homologação da prisão, entendendo que não havia ilegalidade no procedimento. Além disso, no laudo pericial anexado aos autos de origem, não se constatou quaisquer indícios de lesão corporal. Ademais, o paciente se encontra agora segregado por força de decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não havendo que se falar em legalidade ou nulidade do flagrante, vez que há novo título prisional. 4. No que tange à ausência dos requisitos da prisão preventiva, ao contrário do que alega o impetrante, a prisão cautelar apresenta suficiência de razões, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade, a presença de indício suficiente de autoria e a reiteração delitiva do paciente. Elementos concretos que bem demonstram a gravidade da conduta perpetrada, a periculosidade social do acusado e o risco de reiteração delitiva, autorizando a conclusão de que solto representa risco à ordem pública, face os fortes indícios de que pratica crimes com habitualidade. Aplicação da súmula 52 do TJCE. 5. No que concerne à substituição por medidas cautelares diversas, como é evidenciado nos fundamentos adotados pelo juiz Acó, para justificar a necessidade da custódia do paciente, esta se apresenta inadequada e ineficiente. 4. Dispositivo. Constrangimento ilegal não evidenciado, ordem denegada. É como voto. Como vota a desembargadora Silvia? Eu mantenho meu voto provisório com a relatora. Como voto do desembargador Benedito Helder? Pois não, senhora presidente. Boa tarde a todos e a todas. E cumprimentando o doutor Heriberto Aguiar pela sustentação oral, que realmente se ouve muito bem na defesa do seu constituinte. Entretanto, eu confirmo o voto provisório já lançado para o fim de acompanhar o voto de Sua Excelência, a desembargadora Lígia Andrade. É como voto. Obrigada. Vamos ao segundo processo com sustentação oral. Ele se encontra no número 17, número 7 do roteiro. Se trata do processo número 0637169, dígito 90, 2024.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Habeas corpus criminal. O impetrante é o Francisco Daniel Adriano. Paciente, Elizabeth Costa de Souza. Direito da primeira vara, impetrado, juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Quixadá. Sustentação oral será feita por Francisco Daniel Adriano. Ele está presente? Sim, Excelência. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, senhora. O senhor e a acusação? Também, Excelência, dispensa.
pois o doutor Francisco Daniel está com a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Eminente presidente, desembargador Lígia Andrade, a saúdo, com o respeito que lhe devo, peço-lhe para, em seu nome, saudar os seus pares. Estendo meus cumprimentos ainda a eminente membro do Ministério Público, Defensoria Pública. E aqui, Excelência, eu a entendo como sendo oportuno, doutora Lígia, para parabenizá-la e exclamar a minha gratidão pela forma que a senhora atende o advogado que se dirige ao seu gabinete. Nunca, em momento algum, criando obstáculo para promover um atendimento. Aqui eu lhe parabenizo e fixo a minha gratidão. Aos colegas advogados, eventuais da Justiça, registro o meu grato e saudoso abraço. Assim, sem mais prolongamentos, a defesa vem, diante dessa colenda Câmara Criminal, com respeito e acatamento de sempre, exteriorizar alguns pontos cabíveis a serem refletidos, a serem ponderados, concernente à manutenção da prisão preventiva da hora paciente. A paciente, excelências, nobres julgadores, foi presa em flagrante em Quixadá no dia 21 de maio de 2024, por transportar, em tese, certa quantidade de entorpecentes. Tomando como base a referida data, hoje nós temos exatos 189 dias de segregação cautelar, sem ao menos ter previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento. Excelência, a defesa entende que a tese de excesso de prazo não pode ser fundamentada, assim bem exclama, e isso é pacífico entre a jurisprudência dos tribunais superiores, assim como do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, não pode ser fundamentada meramente pela quantidade de dias que o paciente, que o réu está preso. Isso nós entendemos, concordamos. No entanto, Excelência, nobres julgadores, no presente caso, algumas ponderações são necessárias, são inefáveis de serem feitas. Em dois momentos anteriores, a defesa apresentou o pedido de revogação da prisão preventiva, sendo estas de pronto denegada pelo juiz de primeiro grau, alegando, sustentando em ambas a gravidade do delito. Excelência, vejamos, nós estamos diante de um crime que não tem violência nem grave ameaça. É um crime de tráfico de drogas em tese. Esse crime é tido como grave hoje, é tido como grave amanhã, depois. Daqui a 2, 3 meses, o tráfico de drogas teve uma falha aqui. Excelência, me escuta? Me escuto. Perdão, porque teve uma interferência aqui. Então, daqui a 2, 3 meses, o crime, a gravidade do crime em si não vai desaparecer. É um crime grave, tráfico de drogas, isso nós entendemos. Manter uma prisão preventiva, mesmo depois de 189 dias, é um grande risco de cometermos, de anteciparmos uma condenação. Porque é isso que está acontecendo. A fundamentação do magistrado de primeiro grau está sendo suscetível e exclusiva na gravidade do delito. Então, caso hoje, essa colenda Câmara, que eu assim entendo que não vai acontecer, manter a prisão preventiva dessa paciente, nós estaremos correndo um sério risco de estar condenando essa mulher de forma antecipada. É imperioso ressaltar, caro desembargador Benedito Helder, que a paciente não trata-se, nobre desembargadora Silvia Soares, de uma traficante influente, de uma grande traficante, de uma mega traficante, mas sim, nós estamos diante de uma mulher, mãe,
Mãe solteira, diga-se de passagem, que ao ver os seus filhos passar necessidade financeira, se teve de se submeter, se aventurar a sair de sua terra natal, doutora Lígia, sair de sua terra natal, percorrer o Brasil, transportando, em tese, essa substância, esses entorpecentes, para, no final, receber uma contraprestação de irrisórios, irrelevantes, insignificantes R$ 900. Reforço, desembargador, saudoso desembargador Benedito Helder, nós não estamos aqui tratando de uma criminosa quanto mais. Nós não estamos aqui, doutora Silvia Soares, diante de uma traficante de alto padrão. E sim, nos termos populares, doutora Maria José, nós estamos diante de uma mula que, diante das circunstâncias da carência financeira enfrentada por sua família, como mãe solteira, se aventurou, sabendo que podia ser presa. Mas, naquele momento, o medo de ver os seus filhos passar fome era maior do que mesmo ser presa. Hoje ela está há 189 dias, longe de tudo, longe de todos, sofrendo diante da falência do sistema carcerário que nós temos no nosso estado, que é uma vergonha. O sistema penitenciário do Ceará não ressocializa, sofrendo ameaças das próprias internas, sofrendo assédio para se filiar às siglas de facções, e ela negando, resistindo e sofrendo lá dentro a ameaça de vida, contra a sua própria vida. Excelência, vejamos, não existem robustos, concretos, não existem indícios suficientes que comprovem que a Elizabeth, a hora paciente em liberdade, voltará a delinquir. As suas circunstâncias pessoais, jurídicas, são favoráveis. Goza de bons antecedentes tecnicamente primária, tem residência fixa. Além do mais, tem atividade lícita laboral comprovada. Nós sabemos que, segundo o entendimento do STJ, assim como dos tribunais, inclusive do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, esses fundamentos por si só não podem ensejar uma revogação da preventiva. No entanto, vejamos, o próprio STJ também sustenta que, uma vez presente referidos requisitos, referidas circunstâncias, elas devem, no mínimo, serem ponderadas. Algo que o juízo de primeiro grau, em que pesa a sua maestria, não fez. O STJ também aponta que, ausentes tais circunstâncias, é que podem, sim, levar a uma preventiva. Mas, reforço, uma vez presente, nós temos o dever de fazer as devidas ponderações. Ademais, excelência, longe de tudo, longe de todas, como anteriormente eu refleti, Elizabeth se encontra em um estado reflexivo. Por diversas vezes, quando realiza o parlatório nas unidades que promove o atendimento a paciente, ela demonstra profundo arrependimento, porque ela entendeu que o que ela fez, o valor que ela ia ganhar, nada significa diante da liberdade, diante do amor da família, diante de estar ao lado, de dormir ao lado, de viver ao lado de pessoas que realmente se preocupam com ela. Hoje ela está lá, presa, em Itaitinga, na Moura, sofrendo diante das mazelas que restam, que sustentam o sistema penitenciário do Ceará. Sua família está lá, sofrendo pela ausência da mãe. Os seus filhos, a sua filha, o seu neto, que também era criado pela paciente, o Henrique, de 5, 6 anos, hoje eles vivem, como se fala no interior, doutor Benedito Helder, a reboléu, como se fala no interior. Passam 2 dias na casa de um tio, doutora Lígia, depois passa 3 dias na casa de outra tia. Por quê? Porque a família não tem condição de um tio só sustentar. Aí fica fazendo esse rodízio.
como é que fica o psicológico dessas crianças? Como é que fica o psicológico dessa adolescente? Vejamos, Excelência, prisão cautelar, prisão preventiva tem que ter robustos fundamentos. Não pode analisar de forma genérica, como o juiz de primeiro grau fez. Tráfico de drogas é sim. Aqui eu expresso o meu repúdio. No entanto, devemos analisar cada caso com as particularidades que cada um carrega. Além do mais, além disso, há de se falar o estado enfrentado pela sua filha de 14 anos. Ela tem histórico depressivo, já tinha histórico depressivo, diga-se de passagem. No entanto, na ausência de sua mãe, essa condição, este estado, vem se agravando cada vez mais. Nós estamos falando de uma garota de seus 14, 15 anos. Uma idade que nós sabemos, doutora, eminentemente no Ministério Público, doutora Maria José, que é um momento de descoberta na vida de todo adolescente. Enfrentar esse momento em um estado depressivo, sem a presença materna, é fazer com que essa menina pague a pena junto com a sua mãe, que já está pagando de forma antecipada. Excelência, é preciso, doutora Silva, uma reflexão a fundo, conforme o caso concreto. As particularidades do caso, crime de tráfico de drogas, reforço, é sim grave, tem que ser repudiado, sim, mas cada caso carrega consigo as suas particularidades. Não estamos tratando, eu exclamo novamente, doutor Benedito, de um traficante quanto mais, mas sim de uma mulher, de uma mãe, que diante da carência social, se atreveu, se aventurou em ganhar R$900 para transportar drogas. O principal traficante, o grande traficante não é ela. O grande traficante é aquele que contrata, é aquele que usa da vulnerabilidade social para usurpar essas... Cadê que esse cara foi preso? Cadê que essa pessoa foi presa? Que ninguém sabe quem é. Não, quem foi preso foi ela, o laranja. Ela foi o laranja da história. E aqui eu pontuo essa fala. Então, Excelência, a manutenção da prisão preventiva, nesse momento, não se faz mais necessário. Nesse momento, nesse instante, doutora Silva, nós precisamos fazer a ponderação do binômio, adequação e necessidade. A preventiva não é uma regra, é uma exceção. A preventiva não pode ser uma regra, como muitos juízes do primeiro grau estão fazendo. Ela sempre será uma exceção. E diante de tantas medidas cautelares diversas da prisão, ela também não ganha o status de principal medida, mas sim a prisão preventiva deve ser encarada como uma medida subsidiária. Portanto, uma vez ausentes os indícios concretos, fortes, suficientes, que em liberdade a Elizabeth voltará a delinquir, corroborado com os elementos subjetivos favoráveis e por todos os termos aqui ponderados pela defesa, a defesa requer que a prisão preventiva da Elizabeth seja, sim, revogada, concedida, sendo impostas, se assim entender os senhores julgadores, medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, considerando a situação vulnerável que a filha se encontra, visto a sua situação psíquica abalada e limitada, requer de forma subsidiária uma prisão domiciliar. Nesses termos, Excelência, doutora Lígia Andrade, é que se posiciona a defesa. Gratidão pela atenção. Com a palavra, o Ministério Público para sua sustentação, com prazo de 15 Pois não, Excelência, ilustre advogado, senhores embargadores, paciente que responde ao processo criminal por tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso. Eu entendo as palavras comoventes da defesa, faz seu papel, é normal, mas a gravidade do tráfico de drogas é tão grande, ela alcança não é só a família do traficante, não. Ela alcança toda uma sociedade, ela mata, ela destrói, ela aniquila vidas. Infelizmente, é essa a realidade.
A paciente foi presa em flagrante em 21 de maio deste ano no interior de ônibus, quando transportava 13 tabletes de maconha, pesando cerca de 11.935 gramas, ocasião que ainda fez uso de documento falso. Os autos noticiam o envolvimento da paciente com grupos criminosos. Há essa notícia nos autos. Sendo denunciada inicialmente como incursa no artigo 33 caput da Lei das Drogas e artigo 34 do Código Penal em face da falsificação de identidade. O Ministério Público ofertou, após aditamento à denúncia, imputando ainda a ré a prática de crime descrito no artigo 35 da Lei de Drogas. Processo em regular tramitação, resposta à acusação apresentada, inclusive com aditamento da denúncia, prisão preventiva reavaliada em 17 de outubro último e mantida, as preliminares arguidas pela defesa foram analisadas pelo juízo de origem e indeferidas, pleito de revogação de prisão e concessão de prisão domiciliar indeferida em 22 de outubro último, constando ainda despacho do juiz determinando designação de data para a realização da audiência de instrução. Não se vislumbra, portanto, data venha ao ilustre advogado, desídia ou negligência do magistrado na condução do feito. Inexistente o alegado excesso de prisão, tem-se que a paciente faz do tráfico um meio de vida. E ficou bem claro nos autos. Renova-se, portanto, o parecer de folha 126 a 145 do Ministério Público, pelo conhecimento, porém pela denegação da ordem constitucional. É a nossa fala, eminente desembargador, e nós agradecemos o tempo concedido. Obrigada, doutora. Eu indago das partes se contentam com a leitura da proposta de ementa. Sim, excelência. Sim, excelência. Proposta de ementa: habeas corpus, penal e processo penal, tráfico de drogas, uso de documento falso, prisão preventiva, ausência de fundamentação idônea e dos requisitos da custódia cautelar, necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da súmula 52 do TJCE, impossibilidade de substituição por medidas cautelares, ausência de contemporaneidade, excesso de prazo na formação da culpa, andamento regular do feito, pedido de prisão domiciliar, requisito não comprovado, ordem denegada. Caso em exame: paciente preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de droga e uso de documento falso. A prisão foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. Impetração de habeas corpus alegando ausência de fundamentação idônea, falta de requisito para a manutenção da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade, excesso de prazo para a formação da culpa e pleito de prisão domiciliar para cuidado da filha adolescente com depressão. 2. Questão em discussão: analisar se a prisão preventiva da paciente está adequadamente fundamentada e se justifica a manutenção da custódia cautelar, a substituição por medidas cautelares diversas ou a concessão da prisão domiciliar. 3. Razões de decidir: a manutenção de prisão preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta e pela periculosidade social da paciente. Há indício suficiente de autoria e materialidade dos crimes, além de reiteração delitiva, o que justifica a segregação cautelar, de modo que as medidas cautelares diversas se revelam inadequadas e insuficientes no caso concreto. Aplicação da súmula 52 do TJCE. 2. Conforme o entendimento do STJ, a contemporaneidade é analisada apenas no momento inicial da decretação da prisão preventiva, sendo suficiente a manutenção com base na persistência dos requisitos do artigo 312 do CPP. 3.
Não há excesso de prazo, considerando a complexidade do caso, o impulso processual regular e a atuação diligência da autoridade judiciária. A razoabilidade do prazo foi avaliada conforme as particularidades do processo, que envolve diversas diligências probatórias e aditamento da denúncia. 4. Indeferido o pedido de prisão domiciliar, pois a situação da filha da paciente não se enquadra nas hipóteses do artigo 318 do CPP. A filha é adolescente maior de 12 anos e não há provas concretas e específicas sobre a vulnerabilidade que justificasse a concessão da prisão domiciliar. Dispositivo e tese. A ordem de habeas corpus denegada. É como voto. Como vota a desembargadora Silvia? Analisando toda a questão, eu vou acompanhar o voto da relatora, pela questão concreta em si, pelo fato de já ter sido reanalisada também a questão da preventiva agora, em outubro passado, ainda dentro do prazo, e pelo andamento do processo, do regular andamento do processo, eu entendo que deve se manter ainda essa prisão preventiva. Com a relatora. Como o voto do desembargador Benedito Helder? Pois não, Excelência. Inicialmente, eu parabenizo o doutor Daniel Adriano, né, pela sustentação oral realmente eloquente, enfática, buscando obter desta corte a concessão da ordem. Entretanto, eu não posso deixar de me acostar à manifestação da doutora representante do Ministério Público, quando ela fala que os fatos imputados à hora paciente são graves, né? E desaconselho a concessão da ordem do habeas corpus. Nesse sentido, eu mantenho o voto provisório já lançado para o fim de acompanhar Sua Excelência, a desembargadora Lígia Andrade. É como voto. Obrigado, desembargador. Senhores, eu vou ter de repetir, é necessário repetir o julgamento dos processos, porque com aquela queda da internet, apagou o que tinha sido dito. Apagou a parte da sessão. Então, você tem de repetir, ainda bem que são poucos processos. Eu vou ler o número do roteiro e o voto. Número 1 dos habeas corpus. Conhecido e parcialmente concedido por unanimidade. Número 2. Por unanimidade, conhecido e denegado. Número 3, foi julgado com sustentação oral. Número 4. Por unanimidade, conhecido e denegado. Número 5, por unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. Número 6, por unanimidade, conhecido e denegado. 7, foi julgado com sustentação oral. 8, por unanimidade, conhecido e denegado. 9, por unanimidade, conhecido e concedido. Agora vamos aos embargos de declaração. Por unanimidade, conhecidos e providos. O número 1 dos embargos. Número 2, embargo de declaração. Por unanimidade, conhecidos e rejeitados. Pauta número 43, 2024. Número 1, apelação criminal. Por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 2, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 3, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 4, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 5, agravo de execução penal, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 6, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 7,
por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 8, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 9, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 10, agravo de execução, por unanimidade, conhecido e provido. Número 11, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 12, por unanimidade, conhecido e provido. Número 13, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 14, por unanimidade, conhecido e desprovido. E assim terminamos a nossa pauta. Alguma coisa a tratar? Só agradecer a presença do desembargador Helder, né, e parabenizar Vossa Excelência pela condução e a presença de todos também. Agradecer a doutora Maria José, doutor Laerte e a todos os que estão assistindo. Obrigada, Excelência. É uma honra participar dessa sessão. Obrigada, desembargador, doutora Maria José. Eu também quero agradecer ao doutor Benedito Helder pelo auxílio tão importante. Foi um prazer, desembargadora Lígia. Prazer, realmente uma honra participar dessa sessão da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará. Estou sempre às ordens. Obrigada. Alguma coisa mais a tratar? Não, né? Eu tenho alguma coisa a tratar? Não havendo mais nada, declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.